Pessoal, hoje o Ancelotti deu a última coletiva antes do jogo contra a Bolívia. E ao ser perguntado sobre jogadores como Neymar e outros que não estão tendo um bom desempenho em seus clubes, se vão ou não para a Copa do Mundo, o treinador foi direto e duro na resposta. Mandou na lata. Fica aí até o final para entender em detalhes tudo o que Ancelotti falou. E depois, quero saber a sua opinião sobre isso. Com poucos jogos à frente da seleção, ainda fica a dúvida sobre quem ele vai convocar para a Copa do Mundo. O treinador italiano está testando muitos jogadores, mudando bastante o time, e a maior incógnita, claro, é Neymar. Hoje, já não é tão certo que ele vá para a Copa. E pensar que, há alguns anos, isso era praticamente garantido. Mas, com a chegada de Ancelotti, virou uma grande interrogação. O próprio técnico, quando questionado sobre por que não convocou Neymar nesta data FIFA, afirmou que, se ele estiver 100% fisicamente, será chamado. A verdade é que essa volta do Neymar ao Santos não está sendo nada fácil. Neymar voltou ao futebol brasileiro cercado de expectativas. A torcida sonhava com aquele craque decisivo, pronto para ser protagonista mais uma vez. Mas, na prática, as coisas não estão saindo como ele mesmo esperava. Lesões, falta de ritmo e a pressão em cima de seu desempenho tem pesado demais. E é justamente aí que entra a frieza de Ancelotti. Ele deixou claro que não existe cadeira cativa na seleção. Não importa o nome, o histórico ou até mesmo a idolatria. Para o treinador, só vai para a Copa quem estiver bem, quem provar dentro de campo que merece vestir a camisa. Essa resposta do italiano acende um alerta não apenas para Neymar, mas para todos os jogadores considerados intocáveis. O recado foi duro. Acabou o tempo de depender do passado. O presente é o que conta. O que mais chama alguém a atenção é que, ao falar de Neymar, Ancelotti não fechou portas. Pelo contrário, deixou claro que se o camisa 10 estiver no auge físico, ele volta a ser peça fundamental. Mas, até lá, não tem privilégio. Tem que mostrar serviço. E isso mexe com a cabeça do torcedor brasileiro. Afinal, imaginar uma Copa do Mundo sem Neymar era impensável. Agora, já não parece impossível. Será que estamos diante de uma nova era da seleção, em que a força coletiva fala mais alto do que os nomes históricos? Ou Neymar ainda terá fôlego para calar os críticos e reconquistar seu espaço? Agora se liga nas palavras do Ancelotti. Però no, agora he dicho, estamos evaluando 70 jogadores. Evaluamos todos los jugadores ao mesmo, mirando a él a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, para formar un equipo para el mundial que sea lo más competitivo posible. No hay un favorito, no, porque la verdad es que el campo no nosotros va a decir quién son los jugadores para la Copa del Mundo. Es el campo, el juez que nunca falla. Para estar na seleção brasileira, coletivo, estar bem fisicamente e taticamente. Queria saber dessas três, qual o senhor mais aprecia e o que o senhor conseguiu identificar nesse período dessas bases aqui na seleção. Obrigado. Yo puedo decir lo que más me gustó en estos 3 partidos que jugamos, actitud de equipo. Actitud ha sido, na minha opinião, muito alta. Gran atitude do equipe. Essa é uma base muito importante para o futuro desta seleção. A seleção, obviamente, sentimos mucho la de Caio Jorge. Ojalá pueda él recuperar pronto, pero no cambió nuestra idea. Como he dicho, he conocido nuevos jugadores, sus características. Hemos trabajado con Gianlucas, me gustó de él, de su carácter, de su cariño, de su bondad. Ojalá amanhã eu pueda darle minutos.
Ancelotti, bom dia. Rodrigo. Tem mais ou menos 10 jogos em um ano, então não podemos pensar nem permitir de pensar que há jogos mais ou menos importantes. Todos os jogos são 10 em um ano, são muito importantes. Então o partido da manhã é muito importante, o próximo amistoso vai ser muito importante. Tener en cuenta la componente importante que es la altitud, la altura, para meter no campo jugadores con más frescura, y también como estrategia, porque creo que es una estrategia diferente. Tenemos que jugar diferente da o jogo contra Chile, que ha estado um jogo com muita intensidade, com muita pressão. Isso na altura não se pode fazer. A possibilidade de perder amanhã é muito grande pela altitude, por troca de jogadores, tem que trocar mesmo. O Vamp sabe como é o negócio lá, o couro come. Aqui é muito 880. Ele perdeu 2 jogos, já vai dizer que tem que mandar embora. Então, imagina. Nada a ver. Começo de trabalho até agora tá indo tudo bem. A penúltima data FIFA, que foi Colômbia e Argentina, eu acho que essa foi a última data FIFA da seleção brasileira e dava ali pra medir o nível de enfrentamento e você falar, o Brasil tá bem, o Brasil tá mal. Tanto que ali cai o Dorival Júnior, né? Não houve evolução no trabalho do Dorival, foi ali que caiu o Dorival. Mas acho que essa foi a última data FIFA que a gente conseguiu medir um nível de enfrentamento do Brasil para as outras seleções fortes da América do Sul, Bruno Prado. E agora o Brasil terá a Bolívia lá na altitude de mais de 4.000 metros. O técnico, acho que até que é um jogo que é difícil você considerar para fazer uma análise, seja positiva ou negativa, porque é um jogo muito atípico, né? Um jogo a mais de 4.000 metros de altitude, a Bolívia precisa ganhar para ter alguma chance de chegar na repescagem, né? Torcer para a Venezuela não ganhar da Colômbia. Então, jogar a 4.000 metros de altitude é uma outra situação, né? O Ancelotti deve trocar 8 no time, vai mexer bastante. E, por enquanto, me parece mais uma fase de observação dos atletas. Claro, alguma coisa ele vai colocando. Teve 3 jogos, um empate lá no Equador, em Guayaquil, que foi um bom resultado, mas foi uma atuação que o Brasil não fez nada demais, assim, foi um jogo bem travado. Uma vitória contra o Paraguai por 1-0 aqui em São Paulo, num jogo que o Brasil teve até alguns bons momentos, e uma vitória contra o Chile no Maracanã, 3-0, o Chile que é um time bem fraco. É importante não perder, você vai ganhando confiança, isso também é um aspecto da seleção. É uma seleção que perdeu muito nesse ciclo, né, para a Copa de 26. Foram 5 derrotas nas eliminatórias, eliminação na Copa América, nas quartas de final. Então foi uma seleção que apanhou bastante. É importante ganhar, mesmo que sejam com adversários mais fracos. Você ganha confiança, ganha tranquilidade. A figura do Ancelotti, acho que também dá mais tranquilidade para trabalhar. Todo mundo sabe que ele não vai ser demitido. Os outros treinadores que passaram depois da Copa do Catar estavam sempre com a corda no pescoço aí, né? Até porque o Edinaldo sempre deixou claro que queria o Ancelotti. Então todo mundo parecia meio interino. O Diniz até era interino mesmo. O Dorival também. Aí, com todo respeito ao Dorival, é mais a situação, não é ele. Ele também tinha uma cara que estava ali como interino. De que se ele não conseguisse ganhar quase tudo, em algum momento ele cairia. Então, a figura de ter um cara ali, é o cara grande, um cara gigante, que é o Ancelotti. Saber que ele que vai conduzir até a Copa, acho que também deixa todo mundo mais tranquilo. Elogios e críticas vão cair muito em cima dele, então os jogadores vão ficar um pouco fora desse foco. Então, nesse ponto, eu acho que a presença dele traz muita tranquilidade, deixa o ambiente bem mais tranquilo, não vai ter aquele temor de a qualquer momento o técnico vai cair. E então ele vai poder trabalhar tranquilo até a Copa do Mundo. E ele é competente, claro, vai fazer um time organizado, sem dúvida. Fora de casa de novo, contra a Turquia. 2 jogos fora de casa. Atropelou, já foi 6, que era pra ser uns 12, né? Os gols que a mal perdeu. A seleção, quer dizer assim, por isso que eu aponto ainda assim a Argentina com Messi, Brasil, Espanha e França como favorita ao título. Isso não quer dizer que o Brasil não possa vir ali em 8 jogos, vai ser campeão. Mas eu boto o Brasil ainda, em termos de trabalho, de conjunto,
e de qualidade de atletas, essas 3 seleções jamais. Ontem eu vi o jogo da Alemanha, né? A Alemanha parecia contra a Irlanda, parecia que ia voar, daqui a pouco começa a tropeçar. A própria Holanda pegou a Lituânia, tava 2-0, daqui a pouco 2-2 se enrola. Tem isso, não é só aqui não. E lá tem as babas pior que a Bolívia também, viu? Tem umas babas lá que, porra... Era isso que eu ia falar. Que parece que a Europa é tudo... Tem saco de mas, pancada porra, também. olha os grupos que tem, as chaves que tem. A Noruega vai complicar pra... Tava falando com o Bruno antes do programa aqui, ó. A Noruega tem atacantes de grandes clubes europeus, por exemplo, o Haaland. Aí tem o outro lá que joga no Atlético de Madrid, Sorloth. Tem o Odegaard, meia. Eu acho que a Itália vai pra repescagem. Se fosse hoje, a Alemanha estaria na repescagem. Perdeu pra Eslováquia e a Eslováquia ganhou também na segunda rodada. E ganhou de Luxemburgo de 1-0. É 1-0. No finalzinho. Então lá tem as babas também que os caras se enrolam. Mas algumas babas, porque Espanha não se enrola. A Espanha não se enrola com essas babas. A Argentina aqui também nas eliminatórias sobrou. É a segunda melhor campanha da Argentina nas eliminatórias. Agora, tem uma Só coisa... perdeu pra aquela, se ganhar, tem uma campanha melhor do que a do Bielsa. De 2002. De 2002. Tem uma coisa assim que é muito clara e todos nós já vivemos isso. Eliminatória é uma coisa, a Copa do Mundo é outra. É outro campeonato. É O outra Brasil era coisa. campeão já com o Tite 2 anos melhor. Lógico. Ô Flávio, deixa eu falar. Bolívia e Venezuela. Não tá à frente de Malta, Claro. Ilhas Faroe, Sim, como é? sem Tranquilo. dúvida. Gibraltar. Tem umas babas lá também que é Andorra, San San Marino. Sem dúvida. Então, é assim, é outro campeonato. Daqui a um ano, outra característica, outra pegada, é outro campeonato. O Vamp mesmo fala da seleção 2002, tomou porrada pra caramba na eliminatória. Mas quando ele chegou lá e jogava, ganhou, a pô. seleção brasileira voava, né? Não, mas voava. Eliminatória. Tomou... Mas quem voava o quê? Só tomou porrada. Tomou porrada Tô pra brincando, caramba. eu tô ironizando. Não, ironizando, não. Porque a galera às hoje vezes puxa toda assunto hora por você isso. e fala, não, Eu Vamp, tava- lá na sua época na seleção Não. vocês só ganhavam. Não, né? então, olha bem, eu tava vendo o jogo, né? Filantrópico, fui ver o jogo do Brasil, que as coisas de seleção, país, é muito filantrópico eu. Muito amor ao meu país. Aí eu tava vendo com uma turma que falou assim, da sua época, você vê, um jogo 1-0, um jogo desse ruim, eu digo, ô, nós perdia mais que os caras, viu? As eliminatórias nós tomamos um cacete de todo mundo, só conseguimos ganhar da Venezuela, que naquela época era a baba, das babas, perdemos da Bolívia, perdemos do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Argentina, Colômbia empatou, ganhamos da seleção peruana. Será que Neymar ainda tem forças para dar a volta por cima e escrever mais um capítulo histórico com a camisa da seleção? Ou chegou a hora de vermos o Brasil construir um novo caminho sem o seu camisa 10?